Chegamos agora a um dos grandes conceitos, que é o conceito de modos de produção. Modo de produção. Basicamente são jeitos, maneiras que o homem usou em sua história, história da humanidade, para se organizar em prol da sobrevivência, do trabalho, da economia. Vocês podem acompanhar comigo no slide, sabendo que são jeitos, tipos de organização formado por relações de produção mais forças produtivas. Então, um modo de produção tem esse tipo de organização humana, relações e forças. Forças de produção, de fazer. Basicamente são 3 tipos de relação. O homem tenta controlar os meios de produção. Basicamente são os instrumentos e a natureza. Nas relações de produção, o homem precisa controlar esses meios. Porque se eu usar demais, acaba. E se eu também usar de menos, vai sobrar e vai estragar e pode gerar cada vez mais conflitos. Eu preciso controlar o acesso ao meio. Também a organização das forças produtivas. Basicamente é a força motriz, a energia, ela precisa ser usada de uma maneira equilibrada. O homem age sobre a natureza, ele como força motriz, usando alguns instrumentos, isso gera um produto. Quem vai ter acesso a esse produto? Quem pode ter acesso a esse produto? Isso tudo faz parte do universo das relações. Agora, sobre as forças produtivas, são 2. Força de produção em si, o homem e o animal, ou os meios de produção, que aí sim é a natureza, e os instrumentos que o homem cria. Essas relações e as forças têm 6 momentos distintos na história, como vocês podem acompanhar comigo aí. O primitivo, asiático, escravista, feudal, capitalista e o comunista. Gostaria que vocês acompanhassem comigo um breve resumo sobre cada modo de produção. Modo primitivo, qual que era a ideologia? Uma religião primitiva, tribal. A ideia da relação da divindade com a natureza. A organização do Estado é tribal. Tem um chefe, um xamã, um líder espiritual que comanda as ações da tribo, a organização do trabalho. Relação de produção, a propriedade é coletiva. Não há noção ainda aqui de propriedade privada, segundo Karl Marx, segundo o que ele estudou. E as forças produtivas, o cultivo comum da terra. Então, no modo de produção primitivo, as forças produtivas, o cultivo comum. Modo de produção asiático. Ideologia, religião de Estado. Uma religião oficial, um Estado, impérios centralizados, dinastias. Como relações de produção, Estado e escravo. E as forças de produção, a propriedade estatal e escravidão. O Estado é quem é dono dos meios e da força, e você vai usando o escravo para a manutenção da sociedade. Modo de produção escravista, que a ideologia também é de uma religião do Estado, uma religião oficial. Também o Estado é formado por impérios centralizados, e a gente está falando um pouco de Grécia, de Roma. As relações de produção já são entre senhores e escravos, já não é mais a questão do Estado e o escravo. As forças de produção é o cultivo comum da terra com base na escravidão. A grande força motriz, então, são os escravos. O modo de produção capitalista. A ideologia é essa cultura burguesa do individualismo. E o Estado parlamentar. A noção de democracia que nós temos hoje. Para Karl Marx, o Estado organizado enquanto democracia serve aos burgueses. As relações de produção, então, agora são entre burguesia e proletariado. E as forças produtivas, então, são o quê? As indústrias, as grandes fábricas, e há uma ênfase muito grande nos equipamentos, nas máquinas, na automação.